Olá, alunos e alunas, bem-vindos a mais uma aula de ciências, né? E hoje vamos aí com a questão da ciência e tecnologia. Vamos ficar bastante atentos, porque hoje nós temos muitas novidades e essa aula também continua no nosso próximo encontro. Vamos lá? Então, o que é que eu gostaria de colocar aqui para vocês? Nós vamos primeiro começar a conversar a respeito, né, dos aplicativos. A questão aí de vocês, alunos, que podem interagir conosco, podem estar presentes na aula, mas de forma bem diferente, interagindo, colocando perguntas, respondendo os nossos questionamentos e também dizendo para a gente qual é a escola. É muito importante para a gente. E além dessa questão desse momento ao vivo, as nossas aulas elas ficam, né, no YouTube, vocês vão poder assistir quantas vezes quiserem e até indicar para os colegas lá na escola. Na hora que vocês estiverem aí no momento presencial, fala para os amigos dessa nossa aula. Em relação a essa nossa aula é a questão aí, né, dessa interação e também desse momento aí que nós estamos contando com Plínio, né, o nosso intérprete de Libra, que nesse caso aí, olha, Plínio está dando aí essa força total, fazendo com que todos vocês possam compreender aquilo que a gente está conversando. Mas vamos lá, porque tem recadinho. E o primeiro recadinho é a questão do Novembro Azul. Gente, como eu coloco aí na tela, né, o mês e a cor mudaram, mas continuamos na luta contra o câncer. E agora contra o câncer de próstata. É muito importante que vocês, filhos, que vocês, alunos, conversem aí, contem para os familiares de vocês, para os tios, os padrinhos, os avós, os pais, que vocês falem a respeito do Novembro Azul, dizendo como é importante eles procurarem um médico para um exame, né? E se por um acaso for diagnosticado algum tipo, e aí o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos aí rapidinho, né, entrar em contato aí com os médicos e eles vão indicar o melhor tratamento. E sabemos que toda vez que um tipo de doença é diagnosticado no início, nós temos aí mais vantagens em relação à cura, em relação a um tratamento, né, vamos dizer, mais eficaz. Então, esse é o nosso primeiro recado. Mas o que nós vamos conversar hoje é ciência e tecnologia. E quando a gente fala, né, de ciência, vem aí a questão da curiosidade. E quando falamos de tecnologia, aí então vem vocês aí para dizer em relação à tecnologia. Mas hoje nós vamos também desmistificar um pouquinho essa questão de tecnologia, gente. Então, o que a gente está falando aqui é uma tecnologia de um modo geral, não só essas novas tecnologias, essas que vocês nasceram já, né, clicando, tocando e tudo aí acontecendo. Então, a gente vai conversar sobre isso. Então, o nosso convite é essa viagem aí em relação à ciência e à tecnologia. E olha o que eu estou trazendo aí para vocês nesse nosso primeiro momento aí de interação de chat. Olha o que esse senhor está dizendo. Eu tenho ciência, ele está aí afirmando. E o robozinho está perguntando, o que o senhor quer dizer com isso? Então aí tá tendo aí um diálogo entre esse senhor e esse robozinho. E eu pergunto a vocês, como é que a gente vai ajudar esse robozinho a entender o que esse senhor disse? Vocês entenderam? O que é que esse senhor está querendo dizer? Eu já ouvi isso bastante. Pessoas que chegam para a gente e dizem assim, eu tenho ciência disso. E aí a gente vai dizer o quê para o robozinho, porque ele não está entendendo o que é que o senhor... E aí eu vou chamar a professora Cláudia, que vai falar da interação aí de vocês, e também se tiver já alguém respondendo o que é que ele quer dizer quando ele diz que eu tenho ciência, professora Cláudia. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que bom, não é? Para mais uma aula aqui. E estamos aqui com a participação, mas ainda, professora Isabel, ainda não responderam, mas eu estou dizendo que eu preciso muito da participação de vocês. Contamos com essa aula feita com muito carinho para vocês. Então, contamos com a participação de vocês nessa pergunta que a professora disse, o que quer dizer eu tenho ciência, né? O que é que o senhor quis dizer com isso? O que é que vocês acham? É só citar mais ou menos, é importante, né, arriscarmos o que será que ele quis dizer com isso. Então, vamos deixar essa perguntinha aí e vocês podem responder no decorrer da nossa aula.
E aí eu trago a pergunta agora, o que é ciência? E já apresento a vocês que, para responder esse questionamento, o que é ciência, eu estou colocando aqui que cada cabeça é um mundo. Se nós perguntarmos para um guarda, né, o que é ciência, ele vai nos dar uma resposta. Mas se eu perguntar para alguém da área de saúde, vai nos dar uma outra resposta. E assim, dependendo do profissional, dependendo do aluno, dependendo da pessoa que a gente pergunte, a gente vai ter aí uma resposta. E vocês, para vocês, o que é ciência? Porque ali, no questionamento anterior, o senhor dizia assim, eu tenho ciência. Mas agora eu também estou perguntando o que é ciência. E eu vou trazer para vocês o conceito, né, que eu encontrei, eu acho que bem legal e que vai resumir bastante o que é ciência, que é um tema muito abrangente. Olha aí, pessoal, é o tipo de conhecimento que busca compreender verdades ou leis naturais para explicar o funcionamento das coisas e do universo em geral. Então, aqui a gente está colocando que a ciência, ele é esse conjunto, né? É um conjunto que busca compreender determinadas verdades, é também capaz de representar, né, e explicar leis naturais, e tudo isso aí, né, mostrando para a gente como é que funcionam as coisas e em relação também ao universo. Então, a ciência é tudo isso. Então, esse conjunto de conhecimentos. E nós já fazemos bastante ciência. Vocês também fazem bastante ciência. E a gente vai ver aí, a partir dessa aula de hoje, que eu vou mostrar a vocês algumas formas da gente dizer assim, nós fazemos ciência. Mas aí também vem o questionamento. Mas será que só por fazermos ciência já somos considerados cientistas? Vão pensando aí. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho para lembrar a vocês que no dia 16 de outubro é o dia que foi instituído o Dia da Ciência e Tecnologia. Eu acredito que na escola de vocês foi falado sobre isso. Tiveram alguns eventos que marcaram, né, esse dia e esse momento, a Semana da Ciência. O Espaço Ciência promoveu e outros locais também promoveram, né, alguns tipos de atividades para não deixar passar em branco esse dia da ciência e tecnologia. E você aí na sua escola, teve alguma coisa em relação a esse 16 de outubro, logo depois daquele feriado? O que é que vocês vão me dizer aí em relação a esse questionamento também que eu estou fazendo? E aí a gente está vendo uma parceria, né? A questão da imagem mostrando o que é que essa tecnologia ela está favorável, o que é que ela vem facilitar a vida humana. E principalmente aí também, né, que esse humano desenvolveu, né, uma série de conhecimentos e aplicabilidade para desenvolver, né, essa mão mecânica e tantas outras coisas que nós temos para representar a tecnologia atual. O que é que nós temos mais para conversar? Aqui eu trouxe uma série de imagens para a gente ver aí a questão da ciência, né? A questão de grandes acontecimentos, eu teria uma infinidade que essa tela não caberia, nem se colocasse as imagens em 1 centímetro, né? Em 1 centímetro cúbico ainda não caberia a quantidade de, vamos dizer assim, de desenvolvimento. Aí, marcando a questão do fogo, que é realmente, né, na questão aí do estudo da ciência, um marco muito importante. O homem, quando domina o fogo, ele deixa de ser nômade. Então, ele já começa a viver na caverna, ele já começa a enfrentar, né, alguns obstáculos, e principalmente à noite, né, onde à noite o homem tinha que se parar e ele tinha que se proteger sem ter nenhuma noção do que estava acontecendo em sua volta. Um outro marco, o telefone, né? A ciência aí na agricultura, a questão do disquete, que eu acho que talvez alguns de vocês nem conheçam, então vale a pena também dar uma olhadinha, dar uma pesquisada o que é isso. A caneta tinteiro, né? Onde antes a gente tinha que ter um tubo de tinta e aquela canetinha para poder riscar, marcar, né? Escrever. A questão da energia eólica, né? Uma grande alternativa para nós. A questão aí desse relógio ou pulseira inteligente, que só nessa tela aí dá para a gente ver a quantidade de aplicativos que tem aí, né? Desde uma atividade física até mesmo a questão dos batimentos cardíacos. Se eu for listar aqui, pessoal, eu vou passar a aula inteira dizendo o que é que esse relógio ou essa pulseira ela é capaz de desenvolver.
Os avanços tecnológicos e a ciência aí na questão do universo, né, das viagens espaciais, os carros na questão aí mostrando também, né, desde os motores mais simples ao carro elétrico. Então, são informações muito importantes para o nosso conhecimento, né, para ampliar o nosso conhecimento. E aí, quando a gente fala em ciência, eu trago para vocês aí, ciência, um estudo de tudo. Estou aí afirmando que a ciência é um estudo de tudo. Mas, se a ciência é um estudo de tudo, eu venho mais uma pergunta. E o que é que estuda a ciência? E, pessoal, o que é que estuda a ciência? O que é que vocês acham que essa ciência que eu estou colocando aí, que é o estudo de tudo, ela é capaz? E aqui eu estou trazendo para vocês a questão dessa perguntinha. E vou pedir à professora Cláudia. E aí, professora Cláudia, o que é que nossos alunos estão colocando aí? E se já tem alguns que arriscaram essa questão do que é que a ciência estuda? Eles ainda não colocaram realmente, alguns estavam fazendo outras coisas, eu estava até preocupada com a interação, mas nós temos aqui Tamara Batista, da Escola Municipal Sociólogo Gilberto Freire, temos Luiz também, que está desde o começo também nos assistindo, e estão interessados, bastante interessados na sua aula, estão prestando bastante atenção, alguns ainda estavam fazendo outras coisas, mas já estão chegando aqui para interagir conosco, tá certo, professora? Vamos lá, então. Então, para, né, vamos dizer assim, ampliarmos esse nosso conhecimento em relação à ciência, eu estou trazendo aí a etimologia da palavra. O que é que significa essa palavra? Então, ela vem do latim, como a maioria, né, gente, das nossas palavras aqui na língua portuguesa que derivam do latim, que quer dizer conhecimento, né, que também em relação aí o verbo saber, que designa a origem da faculdade mental do conhecimento. Então, vocês estão vendo aí a questão do significado da palavra. Talvez agora, com essa informação, vocês comecem a arriscar o que é que aquele senhor quis dizer quando ele diz que tinha ciência. Eu tenho ciência. Eu acho que sim. Mas, além de trazer etimologia, eu também quero dizer onde é o berço da ciência, né? Numa linguagem assim bem simples. Aqui, ó, o pensamento científico ele emergiu na Grécia. Gente, foi lá na Grécia que começaram a falar em praças públicas. Os filósofos iam para lá e começavam a contemplar, né, a natureza, e a partir dessa contemplação eles começavam a criar já determinadas ideias, teorias, e as pessoas se aproximavam para ver tamanha, né, beleza no momento que aqueles filósofos falavam. Muitos ficavam apenas contemplando, ouvindo. E aí, essa ciência também nasceu nas praças, nesse momento de contemplação, nesse momento onde alguns filósofos começavam a falar o que estava em sua volta. Então, aí a grande, vamos dizer assim, a participação aí desses filósofos na questão da ciência. Alguns filósofos começam a dizer, né, que a ciência mãe aí seria a filosofia, porque foi lá, né, lá na Grécia, nesse momento que eles estavam contemplando, falando, apresentando algumas ideias e que eles disseram que estavam filosofando. Por isso que diz que é a mãe, né, de todas as ciências, a filosofia. Mas vamos continuar, tem muita coisa ainda para a gente falar. E aí, para a gente falar de ciência, a gente tem que saber como é que a ciência funciona. Como é que a ciência funciona? E eu trago para vocês, de uma forma bem simples, o método científico. E o que é que o método científico tem? Quais são as etapas, professora, que compõem o método científico? Então, no método científico, a primeira coisa que vem é a ideia. Então, eu tenho que ter uma ideia. Depois, eu tenho que fazer uma pergunta a respeito dessa ideia. Depois que eu tenho uma pergunta, eu vou para uma experiência, eu vou exercitar essa pergunta, eu vou tentar responder essa pergunta, que poderá ser com hipótese, com demonstrações, com experimentação, por isso a questão aí da experiência. E diante dessa experiência eu tenho resultados e conclusões. Agora, se for necessário, eu posso voltar a fazer novas experiências se aquele resultado não foi o esperado, não fazia parte das hipóteses. E assim, se surgem novas dúvidas, eu volto a investigar e a pesquisar. E aqui, pessoal, eu estou trazendo para vocês uma grande curiosidade, para vocês exercitarem depois
a questão aí do método científico. Então, será um convite. Vamos ver se vocês vão topar esse convite. O que é que eu tenho aqui? Vamos aplicar o método científico. E para aplicar o método científico, a ideia que eu escolhi foi a caneta. E aí, também já estou dando uma dica em relação à caneta. Talvez muitos de nós nem estávamos dando antes tanta importância à caneta. Ela está sempre no nosso estojo, está sempre no nosso dia a dia, mas será que nós sabemos como é que ela funciona? E aí vem a pergunta, como funciona a caneta esferográfica? Então, até em pronunciar esse nome, eu já começo a trazer para vocês algumas dicas que talvez comece a liberar aí curiosidades. Então, agora, diante dessa pergunta, comecem a fazer, depois da nossa aula, a experimentação. Observem, veja como é que ela funciona, peguem a caneta, observa esse líquido dentro, observe o que tem, né? Por que ela tem uma tampa, e começa a ver. Eu já ia dar mais um spoilerzinho, mas vou parar. Vocês precisam observar a caneta como um todo. Talvez apareça algumas coisas aí na observação que vocês nem tinham percebido antes e que tem uma importância muito grande. Então, eu vou passar aqui para a professora Cláudia e dizer que aqui, né, vocês podem dar um print nessa tela, vocês podem copiar rapidinho, né, e aí tentar responder esses questionamentos, a fazer a experiência e em busca dos resultados e conclusões, e se surgir novas dúvidas, só se necessário, vocês vão fazer. E aí, professora Cláudia, será que eles vão gostar, Cláudia, dessa pesquisa através do método científico? Eu acho que eles vão gostar, viu, professora? Nós temos aqui Luiz, da Escola Dom Bosco, eu pedi para ele dizer a escola. Então, eles estão realmente interagindo e eu acho que eles vão participar, professora, porque aí é uma forma de levá-los ao conhecimento, não é? A já introduzi-los na pesquisa. Então, a professora deu a ideia da caneta, a pergunta como funciona a caneta esferográfica. Então, agora, vocês vão fazer a experiência, vão tirar as conclusões e observar bem direitinho para aí vocês já começarem a fazer a pesquisa de vocês. É muito importante esse conhecimento. Pois é, professora Cláudia. E eu vou dizer para os nossos alunos, professora, que eles já fazem, que nós já fazemos no dia a dia o método científico. Eu vou fazer aqui, enquanto vocês copiam ou dão um print na tela, eu vou falar bem rapidinho aqui a respeito de algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia que estamos aplicando o método científico. Uma delas é assim, eu chego em casa, pego o controle remoto da TV e aponto para ligar. Não liga. Eu vou, aperto de novo, observo se o meu controle está ligado. Então, eu começo, toda vez que eu vou procurar alguma coisa que está acontecendo, são minhas hipóteses. Vou olhar se está com as pilhas, se a pilha está funcionando, são hipóteses. Me aproximo da TV, vejo se a TV está ligada, vejo se está conectado, né, o fio. E aí, cada coisa que eu vou olhando são hipóteses. Né? E no decorrer de toda essa observação, eu descubro que está faltando energia na minha casa. Então, veja, eu cheguei a uma conclusão. O controle remoto está funcionando, a TV está funcionando, é porque está faltando energia. E aí, se não for a falta de energia, eu vou ter que ir em busca de novas dúvidas para poder chegar ao resultado. Então, vocês vão ver que no dia a dia estamos sempre aplicando o método científico. E aqui eu estou colocando agora como é que os cientistas trabalham, porque aí no método que eu coloquei para vocês foi um método bem simples, foram algumas etapas bem simples. E aqui eu tenho algumas etapas, né? Vamos dizer assim, está mais detalhado cada uma, porque lá eu já trouxe a ideia. Naquela atividade que eu estou propondo, também já trouxe o problema, e vocês vão apenas investigar. E aqui, né? São os cientistas que vão fazer a pergunta, são eles que vão pesquisar sobre o assunto, porque fica difícil, pessoal, questionarmos o desconhecido. A tendência nossa é em busca de mais informação para poder elaborar a pergunta. Algo desconhecido total, fica difícil até questionar. Então, aí ele vai, formula hipóteses, testa as hipóteses que são os experimentos, analisa os resultados, observa, se tiver necessidade eles voltam. Então é assim que trabalham os cientistas. E aqui também, eu vou também abrir. Ah, professora, eu não achei muito legal essa de fazer atividade com a caneta, não. Eu quero fazer outra coisa. Aí eu trouxe aqui uma outra sugestão. Escolha um objeto seu ou da sua casa e aplique a investigação pelo método científico. Então, se você não quer caneta,
dá uma olhada em outra coisa aí e estuda esse funcionamento aplicando as etapas do método científico, certo? Primeiro a questão da ideia, depois a pergunta, as hipóteses, a questão aí da experimentação junto com as hipóteses, a conclusão dos resultados e, se não for favorável, volta aí para pesquisar ou para refazer algum experimento, ok? Mas na continuação, que eu estou colocando aqui para vocês, olha, trouxe essa imagem para vocês verem como realmente funciona, né, essa questão do método científico e o que vocês poderiam escolher. O que é que vocês querem escolher? Então, aqui estou deixando livre. Ou vocês vão fazer com a caneta, ou então vocês vão escolher outro objeto. Eu vou chamar mais uma vez a professora Cláudia para ela dizer como é que está aí o chat em relação à nossa aula. Bem, professora Isabel, o chat está aqui muito bom. Tem uma notícia muito boa aqui. Chegou uma aluna, Isabelle, da Gerdau, que estudou com você, professora, no 6º ano e está com muita saudade. Então, maravilha isso aí, essa saudade que fica de nós professores que passamos por vocês, principalmente da professora Isabel, né? Então, participe aí, Isabelle, continue participando como você participava das aulas da professora Isabel. Legal, né? Aqui eu estou abraçando a todos lá do Gerdau, né? E também estou morrendo de saudade. Assim que puder, eu vou dar um pulinho aí para rever vocês. E também vou estender esse abraço para todos que estão participando e principalmente para aqueles, viu? Esse meu abraço agora vai especial para aqueles alunos que estão incentivando os outros colegas a virem participar aqui conosco. Então, vai aí esse convite, pessoal. Eu convido vocês a convidarem os amigos a virem para a aula. E a Isabelle, o meu grande abraço. E como a professora Cláudia disse, vamos participar como você participava tão bem das nossas aulas aí no 6º ano, viu? Um abraço a todos. Mas vamos continuar, porque agora a gente vai falar de tecnologia. Lembre que o nosso tema é ciência e tecnologia. E eu trouxe para vocês agora o seguinte. Eu primeiro conversei um pouquinho sobre ciência e agora vamos conversar um pouquinho sobre tecnologia. E o que é tecnologia? O que está acontecendo aqui para a gente ver em relação à tecnologia? O que eu estou pedindo é para vocês encontrarem uma definição. Que definição ficaria legal para a gente responder a esse questionamento? O que é tecnologia? Será que vocês têm uma boa resposta? Mas, enquanto vocês pensam para elaborar do seu jeitinho, com o conhecimento que você tem, eu vou trazer uma aqui, né? Olha o que diz. Tecnologia é um produto da ciência que envolve um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam a resolução de problemas. Então, a tecnologia, ela está pronta aí, ó. Claro que vão ter aí a questão de métodos, de técnicas, mas a grande função aí da tecnologia é realizar um trabalho para a gente, é resolver um problema. Então, esse seria a grande contribuição da tecnologia. Por isso, quando a gente fala de tecnologia, a gente fala das novas tecnologias, essas que nós estamos diante de uma infinidade, né? Mas a tecnologia sempre esteja presente no dia a dia do homem, de ações muito simples. Então, aquele homem, né, das cavernas que começou a polir, né, a pedra, a lascar a pedra e dali conseguir um artefato, né, um objeto para cortar, né, para facilitar aí o seu trabalho, a retirar aí, muitas vezes a carne, né, para o seu alimento, ali ele já estava diante de uma tecnologia. Então, a gente vai ver aí a questão de tecnologia realizando um trabalho, ou seja, ajudando a solucionar um problema. Então, aí está a tecnologia. O que nós temos mais em relação à tecnologia? Aqui eu trouxe para vocês rapidinho uma linha do tempo bem simples, né? Eu queria que essa linha fosse muito extensa e para a gente poder conversar. E eu vou falar primeiro a questão do fogo, que já foi citado hoje. Então, a importância aí do fogo em relação à facilidade, o que é que esse fogo trouxe em relação ao homem, a esse desenvolvimento do homem. Não só a questão de segurança, mas a questão de alimentação. Então, o que é que o homem conquistou? Até mesmo, gente, o homem ficou mais seguro, né? Antes ele era bastante inseguro, hoje ele está mais seguro em relação a isso aí. Então, a grande importância do fogo. Segundo, eu trouxe aí a questão da roda.
E muitas vezes, quando a gente se refere à roda, a gente está pensando só na roda enquanto carro, mas a roda como engrenagem, participando aí de muitas coisas no nosso dia a dia, né? O outro, a questão do plástico. Imagina a Revolução Industrial, a chegada de plástico, onde tudo antes era feito manualmente, em pequena escala, e com a chegada do plástico foi a superprodução. Mas aí no plástico eu não posso deixar passar rápido. Eu tenho que dizer para vocês a responsabilidade que nós temos diante do consumo de algo que tenha plástico. Então eu chamo a atenção para o reaproveitamento, né? Primeiro na nossa casa o reaproveitamento. E se não tem condições do reaproveitamento, então enviamos para a reciclagem, que vai ser feito aí fora, não é? O que é que eu tenho mais? Eu vou aqui, olha, a tecnologia caminha com a inovação e visa a solução de problemas de maneira mais eficaz. Eu vou chamar a professora Cláudia para ela também dar uma comentada a respeito disso. A tecnologia caminha com a inovação. E aí, professora Cláudia, já vai aproveitar, dizer o que está acontecendo no chat e já se despedir, ok? Bem, professora Isabel, eles estão aqui prometendo fazer as atividades, né, que nós propomos. Então, espero que eles realmente façam, não é? E que nós estamos aqui atentas, né, professora? E nós vimos que a tecnologia teve um grande avanço desde da pré-história, desculpem aí, da pré-história até agora. Então, foi um grande avanço. Vários cientistas pesquisaram e trouxeram muitos avanços na área de tecnologia, na área da ciência hoje, que nós dispomos aqui para o nosso dia a dia. Então, foi um grande avanço e uma grande cooperação dos cientistas que trabalharam muito nessa forma de pesquisa. Ok, pessoal. Veja que interessante o que a professora trouxe. E eu volto a esse slide para mostrar a vocês que tudo isso, essa inovação tecnológica, ela tem aí um grande propósito, que é a solução de problemas de maneira eficaz. E aqui eu já vou dar aqui uma rapidinha para dizer a vocês o que é que nós vamos ver na próxima aula. Na próxima aula nós vamos estudar ciência e tecnologia no cotidiano. Aonde é que a ciência e a tecnologia faz parte aí do nosso dia a dia. Vamos conversar sobre alguns cientistas, vamos falar desses maravilhosos estudiosos, que grandes, né? Grandes descobertas em relação aí à saúde, à agricultura, à segurança. E também vamos falar da questão de pesquisa. Próxima aula eu vou trazer para vocês um momento que nós visitamos o Museu de Ciência e Ciências Nucleares, lá na Federal, e vocês vão ver aqui o que é que nós vamos apresentar para vocês conhecerem e, quem sabe, irem visitar. Então, eu estou encerrando essa aula com esse propósito. Vamos lá fazer a atividade, aplica o método científico com a caneta ou com outro objeto, porque ainda esta semana eu irei conversar com vocês e quero ver quem fez. Ok, pessoal? Então, tchau, aguardo vocês na próxima aula.